Olá, bom dia, bom dia, bem-vindas, bem-vindas, gente, ao nosso quarto dia. Que gostoso estar com vocês aqui. Eu acordo feliz em dia de live, dá um frio na barriga, dá uma preocupação. Oi, Cris, a Cris é minha amiga, companheira de graduação em fisioterapia, trabalha com hipopressivos e outras coisas. Prazer te ter aqui, Cris. Bem-vindas. Muito bom estar com vocês. Hoje é o nosso quarto encontro. Eu acordo feliz, acordo com a expectativa, né? Sempre uma tensão, claro. Mas também é muito prazeroso, porque falar de coraças musculares, falar de psicologia corporal é uma coisa que eu gosto muito. É uma trajetória que eu já tenho na minha vida desde 2007, mais ou menos. E foi, acho que, o grande divisor de águas na minha vida, né? Muitas pessoas têm grandes divisores, assim, grandes marcos na vida. E a bioenergética é uma ruptura histórica para mim, é uma virada de chave. Transformou muita coisa na minha vida pessoal, profissional, integrou talvez as duas coisas. Eu acho que uma característica bonita de quem trabalha com a psicologia corporal, a gente trabalha com duas vias simultâneas na psicologia corporal e na análise bioenergética, que é, em primeiro lugar, o meu desenvolvimento pessoal, porque quando eu escuto e eu estudo psicologia corporal, primeiro eu olho para mim e simultaneamente, né, sem perder esse eixo profissional, essa perspectiva de trabalho, essa perspectiva de transformação do meu campo de trabalho, da minha atuação como terapeuta, como cuidadora. E quanto mais a gente segue alguns passos no olhar para si, no olhar para as próprias tensões, para a própria arquitetura corporal, para a própria musculatura, para regiões do nosso corpo que às vezes não tá muito fácil da gente lidar, tá? Não só às vezes por uma questão estética que é imposta, isso tudo aí tem que cair mesmo, a gente tem que dar um grande basta para essas exigências estéticas, né, megalomaníacas, mas porque tem partes nossas que às vezes a gente tem uma resistência, uma dificuldade de cuidar, não é? Acho que todo mundo tem isso em alguma esfera. Só que quando a gente atravessa esse lugar e acolhe, cuida e começa a entender que essa arquitetura do nosso corpo não é nada dissociado de quem eu sou, pelo contrário, Lowen tem uma frase muito potente que é: você é o teu corpo, né? Eu sou o meu corpo. A gente começa a fazer algumas pontes, a gente começa a se aliar ao nosso próprio corpo. E quando a gente se alia ao nosso próprio corpo, tem uma sacada, tem uma mudança, que a gente começa a perceber que a nossa energia começa a ficar um pouco mais à nossa disposição. Então, sem perceber, já entrei um pouco no tema de hoje, né? Bom dia, pessoal, bem-vindos. Quem tá chegando agora, um bom sábado para vocês. Que prazer ter vocês aqui comigo nesse sábado de manhã. É o nosso quarto encontro. A gente está fazendo aqui uma construção teórica, porque eu sou uma pessoa teórica, eu gosto bastante de ter um raciocínio. E esse raciocínio me ajuda bastante a organizar os sentidos, as emoções, as percepções
que esse trabalho psicocorporal traz pra gente. Então é como se a gente estivesse aqui nesse momento, óbvio que isso aqui não é um grupo terapêutico e não tem a intenção de ser um grupo terapêutico. O meu curso de couraças musculares não é um curso autoterapêutico, não é essa a intenção. Porém, é claro que antes de estar a Daniela profissional e estar a Daniela pessoa, né? Como eu sei que com vocês aqui também, não é? E essa conexão de quanto mais a Daniela se abre para ser pessoa, mais ela pode aprofundar, eu, né? Tô falando aqui primeira, terceira pessoa. Mais eu posso me aprofundar num lugar delicado e respeitoso de poder estar com o meu paciente. Seja se eu sou uma massoterapeuta, uma terapeuta tântrica, uma fisioterapeuta, uma psicóloga. Quando o nosso paciente entra, acessa um lugar de defesa e puxando a sardinha para o nosso lado, quando eu tô falando aqui de defesa, tô falando de uma defesa psíquica que não fica na ordem do imaginário, mas uma defesa psíquica que recruta a musculatura numa contração crônica no formato principalmente de anéis de tensão, ok? Respirando, gente. Eu sempre falo que eu vou começar devagar, mas quando eu vejo eu entro já no assunto. Bom dia, pessoal. Quem acabou de chegar, a gente está no nosso quarto encontro. Super obrigada pela presença de vocês. É uma honra estar com vocês aqui de manhã. Fico super feliz. A gente está aqui falando da importância dessa via de mão dupla, dessa construção. Primeiro, pessoa. Segundo, terapeuta. E o quanto que essa via de mão dupla se constrói quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando a psicoterapia corporal, a análise bioenergética. Aqui, né, no nosso caso, fazendo todo esse recorte que a gente chama de couraças musculares, tá? Então, vamos lá. Tava falando que quanto mais eu faço meu trabalho pessoal e cruzo algumas das minhas resistências ou desafios e flexibilizo um pouco mais as minhas couraças. E o que é a flexibilização da couraça? É um anel que tá ali com uma contração crônica mantida, que de alguma maneira a gente vai fazer uma informação como se a gente quisesse restaurar para essa musculatura a experiência de segurança. A gente coloca um toque de segurança, uma informação de que ela pode talvez desativar um pouquinho. E quando o corpo recebe algo seguro, quando o corpo recebe algo que de fato faz sentido e que de fato eu posso pegar para mim como um eixo que traz uma força e uma segurança interna, nesse momento o meu corpo naturalmente cede um pouco essa resistência, essa couraça cede um pouco. Eu já não preciso investir tanta energia para fazer a contração crônica mantida e sustentada. Eu posso ceder um pouco. É maravilhoso, porque quando eu cedo um pouco, eu começo a economizar mais a minha energia, puxando sardinha para o tema de hoje, que é falta de energia e couraças musculares. E aí, esse anel de tensão, ele começa a ter um pouquinho mais de movimento. Tudo bem? Respirando. Tudo bem com vocês? Tá dando ao longo desses dias para construir esse conceito do que são essas couraças musculares? Será que tá dando para
para fazer essa... o William falando que ele precisa entender para elaborar. Eu sou bem racional nisso também. Fica mais fácil depois até de eu corporificar. Legal, gente. Legal. Flexibilizei um pouco a minha couraça. Ai, Cris, bem-vinda, querida. Me liga aí depois. Flexibilizei a minha couraça um pouco. E aí a gente não precisa ir muito lá para a questão metafísica da coisa, que na minha opinião acontece simultaneamente, mas nem é o nosso trabalho aqui. Flexibilizei minha couraça, entrou um pouco mais de aporte sanguíneo, junto com sangue, troca metabólica melhora, oxigenação dos tecidos. Para quem aqui já estudou acupuntura, quando a gente fala de energia na medicina tradicional chinesa, eles têm um conceito que contribui muito com o que a gente está falando aqui. Na medicina tradicional chinesa, vou tentar simplificar. O conceito de energia tem a ver com esse Qi que circula, que seria algo que vivifica de fato o corpo, meu quantum de energia, mas que está associado à qualidade do meu sangue. Então ele está casado com o meu sangue, e esse Qi, ele está muito associado a essa qualidade de energia que a gente carrega pela respiração. Então eu vou colocar, para puxar a sardinha para o nosso lado, um conceito que esse Qi tá ali com a oxigenação. Então eu tô tendo uma boa oxigenação, que tá trazendo uma boa carga, um bom sangue que tá bem nutrido com essa oxigenação, e um outro fator para o nosso sangue estar bem forte no nosso corpo, dando bastante vida e energia pra gente, ele tem que estar com uma boa fluidez. O que isso significa? O organismo tem que estar muito bem hidratado, tá? Eu tenho que estar hidratada, eu tenho que estar com uma qualidade dos meus líquidos circulantes, né? Que tem um nome específico isso na medicina chinesa. A energia dos meus líquidos, a energia do meu sangue e a energia disso que aqui eu vou chamar de respiração, oxigenação, não é bem isso na medicina chinesa, mas eu tô puxando a sardinha pra gente. Essa tríade energética, ela precisa estar forte, porque quando ela tá forte, o nosso organismo tem energia. Tudo bem? A Ana tá perguntando aqui, como eu posso flexibilizar minha couraça? Respiração, dança, pisar na terra. Ana, tudo aquilo que coloca a gente para circular a nossa energia favorece bastante, tá? É muito comum, quem trabalha com Pilates sabe disso, que às vezes a gente chega, né? O paciente chega super desvitalizado, faz uma aula, sai completamente diferente. O que ele fez? Ele se movimentou, ele oxigenou, ele circulou toda a energia. Quando o nosso organismo está saudável e a gente circula energia, essa energia vai nutrindo onde precisa, e onde estava estagnado, ela começa a dar fluxo para voltar a andar. Tudo bem? Eu vou diluindo os bloqueios e nutrindo onde falta. E a gente vai ficando cada vez mais ativo. Não estou falando de nada metafísico. Quem começa a fazer atividade física começa a perceber, por exemplo, que a perna começa a diminuir o inchaço, começa a diminuir o edema. Vamos associar as coisas. A perna fica mais leve. A perna fica mais leve, tua musculatura começa a ficar também simultaneamente mais ativada. Se coloca agora na frente de um desafio. Você tem medo de pedir demissão de um trabalho que está te fazendo mal há muito tempo e você já tem trabalhado isso. Imagina você pedindo demissão do teu trabalho, com falta de energia, com o corpo pesado, com uma perna estagnada, com uma perna afundada, com muita dificuldade de fazer o teu deslocamento para vida. Tudo bem? O nosso movimento que tá aqui, ele tá aqui
nos servir, né? Ou para a gente operacionalizar ele em prol dos nossos afetos, em prol das nossas relações, em prol do tesão que a gente tem pelo nosso trabalho ou não. Eu quero que a minha musculatura acorde, porque quando eu acordo a minha relação bíceps, tríceps, é mais fácil para mim pôr limite nas coisas, nas pessoas, em chefes abusivos. Trazer para perto de mim aquilo que eu quero, aquilo que eu protejo, aquilo que me é caro. Né? Então, quando a gente está falando da psicologia corporal, e aí não é só a psicologia que faz isso. Eu estava agora aqui antes lendo um livro maravilhoso. Ele é um livro recortado das falas da Ida Rolfing, que é a criadora do Rolfing, e ela me inspira demais, porque ela olha, ela estuda a musculatura, mas ela estuda a musculatura nessa perspectiva funcional de que eu sou mais do que uma máquina que precisa se organizar para acordar de manhã, comer, tomar banho, fazer as funções familiares, trabalhar, chegar em casa exausta, né? Então, assim, é como eu operacionalizo a Daniela, e para isso a Daniela precisa estar com uma musculatura minimamente ativa e disponível para o meu próprio self. Tudo bem? Todo mundo aqui tem um conceito, assim, pelo menos intuitivo de self. Psicologia corporal tem essa sacada, que na minha opinião outros lugares até podem ter, mas não acho que é tão profundo. A psicologia corporal tem essa sacada de que eu acordo o meu corpo, porque eu sou o meu corpo. E eu preciso do meu corpo com coerência, eu preciso que o meu músculo esteja disponível para trazer uma coerência ao meu self. E aí eu vou trazer para vocês algo que mudou minha vida quando eu entendi, por isso que é legal estudar psicologia corporal. Para os psicólogos isso deve estar muito mais óbvio, mas para mim, como fisioterapeuta, não era. Neurose é quando tem uma dissociação muito grande, entre outras questões, desse meu self com as minhas funções musculares, com aquilo que eu tenho disponibilidade de fato agir ou não. Seria uma dissociação entre o que eu sinto ou o que eu sou com o que eu faço. Minha outra mão estaria aqui na minha pelve, tá? Trazendo uma imagem para vocês de que a pelve, ela tem essa função do realizar para a vida, de fazer o deslocamento que leva a gente para vida. Tudo bem? Então eu preciso estar em contato com a Daniela, que não é a máscara, é a Daniela. A gente não é que eu vou ficar perseguindo obsessivamente essa essência, porque isso também é uma questão de um contato corporal, às vezes uma simples respiração, às vezes uma oração, né? Uma meditação. Ai, lembrei quem eu sou, o que eu quero, meu desejo é esse. Vamos trazer coerência agora com o meu movimento. Tudo bem, gente? Self, não sei nem se ele é integridade total. É interessante olhar. Eu acho que ele ajuda a gente a construir até essa integridade total. A gente costuma falar que self é aquele núcleo nosso de quem a gente é. É como se a criança nascesse com aquele jeitinho dela. Eu não sei falar, a gente não quer afirmar o quanto ela é única, mas seria aquilo que te deixa um pouco mais única e que não foi violado pelo meio externo no teu processo de educação. O adulto que chega na vida adulta com self, né, com contato com o próprio self, é um adulto que minimamente se sente, sabe quem se é, entende? Eu tenho a percepção mínima de quem eu sou e do que eu quero, né?
Posso ter neuroses e incoerências na vida? Claro, né? Estamos aqui nesse planeta, uma sociedade bem doidinha, bem violenta, bem opressiva, né? Vivo essas relações de poder que me constituem, tenho os meus medos, minhas neuroses e minhas defesas, mas olha que potente, em meio a essa loucura, ter esse contato comigo. Tudo bem? No entanto, a gente sabe que às vezes esse self ele é violado. O Will traduziu aqui como essência, é verdade. O pessoal do core energético, que é uma das linhas, uma das escolas da psicologia corporal, realmente faz essa tradução direta para a essência, tá? Eu tenho uma crise com essa palavra, mas é bem isso mesmo. Tá fazendo sentido esse papo, gente? Infelizmente, algumas crianças, isso inclui a gente, pode ter passado por um processo mais profundo de violação desse núcleo de existência, né? Do eu existo. Talvez ele não tenha tido a permissão de chegar a acontecer, a se delimitar, a se manifestar, tá? Às vezes ele não conseguiu se constituir, porque foi impedido bem nessa etapa em que ele estava fazendo essa constituição. Gosto muito desse tema, porque eu acho ele muito profundo. E às vezes ele teve uma constituição e a violação foi um pouco mais tarde. Tudo bem? Eu quero puxar uma sardinha para a aula de ontem. A aula de ontem é uma aula muito complexa. Mas para quem perdeu, assiste lá e segue um pouquinho as outras aulas que estão no YouTube, porque consegue resgatar muita coisa de lá. Eu vou mostrar para vocês o slide que eu coloquei no grupo de WhatsApp e que eu mostrei para vocês aqui ontem na aula. Tudo bem? Quando que a gente pode ver que vai ter a constituição de um certo núcleo primário? O bebê nasceu, chegou nessa fase até proximamente 3 meses. Dessa fase para essa, de 2 anos, começa a fazer a transição para essa. Então aqui eu tô falando anel de tensão ocular, anel de tensão oral, que inclui a deglutição, o estômago, a digestão. A anel de tensão torácico, que é quando tem coração, braços, mãos, costas, toda a cintura escapular, tá? Tudo aquilo que eu trago para mim e evito. E aqui vai seguindo as outras etapas do desenvolvimento. Quando eu tô trabalhando até esse tema aqui, mais ou menos ocular, pro oral, o bebê ele nasce e ele ainda tá difuso. Gente, esse tema de hoje tem a ver com a história que a gente vai falar da falta de energia, tá? Não tô fora do tema. Aguentem aí. O bebê ele nasce, ele tá ainda difuso, né? Ele não tem um senso de eu definido logo que ele nasce. O pessoal da psicanálise vai explorar muito esse tema, vai falar muito da simbiose e da percepção em que, para o bebê, ele e a mãe ainda são uma unidade. Quando ele sai do ventre, essa sensação continua. Quanto mais suave foi esse processo de transição, de separação, não vou nem usar a palavra aqui separação, vou usar a palavra organização. Quanto melhor for a organização que vem do bebê para a mãe, os dois se diferenciando um do outro com respeito e carinho, melhor e mais fácil vai ser para os dois, tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê nasceu difuso, porque ele ainda tá com essa referência da mãe, só que ele tá num colo com uma musculatura do cuidador, da cuidadora forte, seguro, que dá contorno pro corpo do bebê. E aí a gente vai começar a falar sobre a formação do ego corporal,
que para os fisioterapeutas e terapeutas nada mais é do que o sistema de percepção, o sistema proprioceptivo, informando esse corpinho, opa, tô sentindo uma coisinha gostosa aqui. Uma hora eu tô começando a sentir na mãozinha, nossa, mãozinha, eu tenho uma mãozinha, ele começa a brincar com a mão. Nossa, pezinho. Ele começa a fazer uma absorção das sensações corporais, vai fazendo um mapeamento do sistema nervoso central que vai imprimindo. Então a mãe, a cuidadora principal, né, todos os cuidadores em volta, vão tocando o bebê e vão imprimindo no corpo do bebê a percepção de que ele existe e ele está delimitado por um corpo. Tá dando para acompanhar, pessoal? Isso é super importante. Imagina que essa experiência é satisfatória, é gostosa, é prazerosa. E esse corpinho, ele começa a sentir que existe, que tá quentinho. A nutrição é uma experiência satisfatória. Tem um olho ali de uma pessoa que tá o tempo inteiro com o olho brilhando, babando, olhando pra cara dele, rindo. Essa sensação, o bebê quando ele vê esse olho, ele sente o calor, a energia desse contato, que é uma energia de afeto seguro. Isso tá dando pra ele o quê? Experiência corporal. Tudo bem, gente? Ele tá começando a poder existir. É o direito de existir da live que tá lá no YouTube. A gente tá dando pra ele o direito dele existir. E ele começa a ser reconhecido e ele começa daqui a pouco a responder pra você, porque você sorri pra ele, ele sorri de volta. E ele vai fazendo essa construção de aprender a contrair os próprios músculos, aprender a se movimentar na relação. Pegaram a sacada? É na relação que a gente se constitui. Tudo bem? Quanto melhor for a qualidade da relação, mais esse ego corporal do bebê começa a falar pra ele onde ele começa, mais ele se sente. Vocês já perceberam em vocês e nos pacientes de vocês pessoas que não se sentem? Não sinto meu corpo, não sinto minha perna. Eu tô aqui numa fase que já tem uns meses que eu trabalho em uma região aqui do meu corpo entre o joelho e o tornozelo. Eu tô com uma sensibilidade que ela é um pouco menor do que de outras partes do meu corpo. E quando eu ativo, faço grounding, bato o pé e tô presente, fica super viva, eu fico super decidida, super focada, me sinto super segura de tomar as minhas decisões. Quando essa região do corpo fica mais desconectada, eu fico mais em dúvida, mas será que vai dar pé? Será que o passo não tá muito grande pra mim? Será que eu vou dar conta? Tudo bem? Então a gente tá aqui o tempo inteiro trazendo essa constituição do quanto que o nosso corpo, a nossa ativação muscular, ela tá conectada com o nosso sistema psíquico. Daniela, então é só a gente fazer muito exercício? Não, porque eu posso ter uma pessoa super malhada e sarada, que tá super encouraçada, tá com tudo duro lá e não sente porra nenhuma. Tudo bem? A Flávia, em relação às crianças que vão pra UTI, né, que tem essa primeira experiência de vida, nossa, né? Imagina, já chega no mundo tendo uma experiência tão forte assim de vida e muitas vezes de separação parental por um tempo, né? É claro que é algo que é extremamente necessário para a sobrevivência da criança. É claro que é muito importante que isso seja um processo mais humanizado possível, né? Mas a boa notícia é que quando a criança restitui o vínculo com a família, e ela é recebida pela família, esse primeiro contato, muita coisa aqui, ele é restaurado. Porque a criança, ela tem essa facilidade, né? De, como ela não tá encouraçada ainda, ela tá mais flexível, ela tem uma certa facilidade de abrir mão de uma experiência que não foi tão boa
e voltar. Então o corpo dela vai se reestruturando naquele ambiente que vai ser o ambiente seguro de vida dela. Então não necessariamente crianças que tiveram experiências hospitalares precoces vão apresentar grandes marcas, grandes traumas em relação à couraça ocular e oral principalmente. Não necessariamente. Claro que quando a gente pega crianças que passam um grande período em internação, seria de chorar se os fisioterapeutas neonatais tivessem esse conhecimento e que eles já trabalham muito isso na estimulação motora, mas tendo na estimulação motora esse conceito da construção do holding, né, da construção desse corpo, e esse processo educativo com a própria família, para fazer a restauração e até a ativação, né, dos olhos, da sucção, na relação afetiva, seria um trabalho assim muito potente. Eu sei que em São Paulo tem uma profissional que trabalha com isso, e é um trabalho que é muito emocionante. Aí a sacada da criança, né? Por que quando eu fico assustado dá uma coisa estranha na barriga? Que bom que ele tem a percepção do próprio corpo, né? A Bernadette colocou. É super saudável isso, né? É super saudável isso. E é através dessas coisas que as crianças às vezes vêm pra gente contando o que elas estão sentindo. Essa coisa do tá bem bombado e da musculatura e da coraça muscular, ele é um tema interessante, né? Não é todo mundo que é hiperbombado que necessariamente está encouraçado. O que a gente tem que ver é o quanto de contato que essa pessoa tem com o próprio corpo, com ela mesma e como ela funciona nas relações. Então, não necessariamente, tá? Mas eu quero trazer para vocês que tem a ver com a aula de hoje sobre falta de energia, que dentro dessa organização muscular que a gente vai aprendendo a ter, a grosso modo, simplificando muito o processo, eu poderia pensar numa musculatura que pode caminhar mais para uma hipotonia ou uma que pode caminhar mais para uma hipertonia, tá? Sempre o nosso sistema nervoso, ele vai tentar fazer um balanço, um equilíbrio entre isso. Isso é o que faz a gente reforçar os conceitos que eu passei na primeira, segunda e terceira aula sobre produção de saúde e autorregulação. A autorregulação é um mecanismo do corpo neurológico, saudável, de resgatar, tá, a saúde. É uma homeostase, o corpo sempre vai buscar o equilíbrio, tudo bem? A gente tem que ter essa consigna, ela é importante para a gente poder confiar no corpo, confiar nos processos do corpo. E aí, quando eu tô falando de uma falta de energia estrutural, ou seja, não é porque a pessoa tá cansada, não é porque a pessoa tá trabalhando 15 horas por dia, cuidando de família, há 3 anos sem férias, eu não tô falando das síndromes de exaustão que estão levando a gente coletivamente para burnout. Não tô falando disso. Tô falando de corpos que na sua estrutura tem sempre uma falta de energia, que geralmente foram assim desde crianças e estão assim adultos, tá? Quando eu tô falando desse tipo estrutural de falta de energia, e estrutural eu não quero trazer também como que não pode mudar, não é isso, mas é algo que me acompanhou ao longo da vida, eu tô falando de, principalmente, investigar o que aconteceu nessas primeiras etapas, porque eu vou ter uma tendência maior na falta de energia a estar com organismos que apresentem ou algum tipo de hipotonia mais marcada, ou uma rigidez absurdamente profunda da musculatura, principalmente estática, tá? Que lá no fundo fica rígido e não constrói uma musculatura. Voltando. Não constrói uma musculatura mais periférica, uma musculatura mais aqui fora,
suficientemente tônica, suficientemente ativada para proteger o que está dentro. Tudo bem? Então, eu quero passar para vocês principalmente esses dois tipos de estrutura que podem ter uma carga de energia um pouco menor. Cris, a questão da alimentação, né? É muito comum para criança as questões alimentares, né? Muito comum. A gente pode dizer que a criança, ela tá passando por essa etapa do desenvolvimento emocional, de o que significa para ela se nutrir. A gente pode investigar por que o processo dela se nutrir não tá satisfatoriamente prazeroso. O que está acontecendo que ela está tendo que negar um alimento? Será que ela está com algum tipo de tensão que faz ela evitar aquela nutrição? Por que ela está querendo ficar com um certo vazio ali? Será que aquele alimento, quando entra para ela, entra demais? Será que ele é over? Emocionalmente falando, o que é isso? E também, como é para essa criança o receber e o tomar o alimento, o pedir o alimento, o buscar o alimento, que já é uma etapa que também tem a ver com a oralidade, mas é uma etapa um pouquinho mais elaborada, tá? Então, eu vou falar aqui hoje com vocês mais dessa primeira e dessa segunda etapa de vida. Elas são muito, assim, simultâneas, e elas constituem muito essas duas coisas que a gente está falando aqui. A criança, ela não tá, em teoria, tão encouraçada quanto a gente. Mas, se existiu, e aí tem um pouco a ver com a aula de trauma emocional, se existiu no desenvolvimento dela uma informação externa que entrou muito violenta, né? O que é o violento aqui? É uma informação que ultrapassou a capacidade do corpo dela a restaurar o funcionamento normal. O que é o trauma? O trauma é um estresse que entrou. Se o estresse for suficientemente tranquilo, ela vai se estressar e vai se autorregular. Não ficou com registro. Tá tudo bem. A gente tem que, na verdade, até em certo ponto, treinar o nosso corpo para aguentar uma certa quantidade de estresse, porque o estresse na vida faz a gente aguentar algumas situações que a gente vai ter que enfrentar. Tem muito a ver com as nossas questões de sobrevivência, né? O problema é que quando esse estresse ele ultrapassa esse limite, a gente dá uma perdida na nossa capacidade de restauração e a informação fica um pouco ali. Em teoria, são essas informações em recidiva que levam a gente a fazer as nossas contrações mais crônicas, que são as couraças, tá? Mas a criança, ela não tende a ser tão encouraçada quanto a gente, mas ela tá formando esse sistema de defesa neuromuscular, emocional, energético. Ela está em processo de constituição. Tem crianças que passam por uma fase de muita dificuldade alimentar e depois elas ultrapassam isso e aprendem a se alimentar muito bem, né? E outras que já ficam com esse registro um pouco mais marcado. E você também vai ter crianças com uma demanda muito grande, que na realidade é o outro lado da moeda, que é eu preciso, mas eu preciso tanto assim por quê? Porque o que eu tomo não me satisfaz. E aí já é um outro lugar. Então assim, a dificuldade de falar sobre psicologia corporal é um motivo que eu gosto, mas é o mesmo motivo que é difícil. É que não tem uma regra fixa. A gente vai ter que estudar a teoria e olhar para o corpo. E junto do corpo, para o funcionamento. Então a gente sempre vai olhar para o corpo e vai checar, tá? Mas a gente pode pensar ou no eu não quero o alimento, ou eu preciso excessivamente desse alimento. Também são temas. Que é o que a gente vive hoje na nossa oralidade adulta, não é?
Pandemia, tantas frustrações. A gente se autorregulou comendo. Quanta gente. Nossa, Flávia, eu super acredito nessas questões de reencarnação, nessas questões anteriores, tal. Eu só não dou conta de fazer, entendeu? Mas assim, para quem tem interesse no tema de espiritualidade associado a couraças musculares, o Lowen, ele cortou um pouco esse assunto, tá? Ele desenvolveu a bioenergética junto com John Pierracos. Eles pegaram toda essa teoria do Reich, os dois desenvolveram juntos no começo. O John Pierracos conheceu a Eva Pierracos, que é a criadora do Patchwork, que é bem espiritualista. E ele foi para essa linha espiritualista. E nesse momento os dois romperam um pouquinho não, até que não romperam a amizade, a troca, mas romperam a parceria profissional. E o Lowen desenvolveu a bioenergética, e a bioenergética, a espiritualidade para o Lowen, é a gente encarnar no nosso corpo. Eu vivo os meus processos espirituais, trazendo mais vida para o meu corpo. Quanto mais vida eu sustento dentro de mim, mais eu estou conectada comigo, com você, com a coletividade, com o planeta. Estou falando até dessa esfera, dessa compaixão que conecta e dá liga à existência da vida. Então a espiritualidade para o Lowen é isso. Para o Pierracos ele vai fazer uma associação realmente a questões de espiritualidade. E aí quem tem interesse nessa área é o pessoal da... É lindo o trabalho, é o core energético. Ele considera couraças musculares, eles são uma escola... amiga da bioenergética. A gente tem grandes professores que são formados nessas linhas. É uma formação linda, tá? Mas aí ele vai entrar para a questão da espiritualidade, vai poder explicar bem aí. Eu tenho pouca experiência nisso. Legal, gente. Tudo bem? Tá. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o padrão muscular esquizoide e o padrão muscular oral. Porque a aula de hoje tem a ver com um pouco mais de falta de energia, tá? E por que a gente está conversando sobre essa falta de energia hoje? Porque entender que eu tô atendendo um corpo com baixa energia faz com que eu tenha um objetivo terapêutico X. Quando eu tô atendendo um corpo que tá com uma alta de energia, meu objetivo terapêutico pode mudar um pouco, tá? E isso serve pra gente como parâmetro em todas as terapias que a gente trabalha. Desde a reabilitação da fisioterapia, até a terapia tântrica, que tem tudo a ver com isso. Ontem eu falei aqui, a gente não quer trabalhar sexualidade e pelve, dando excitação genital para pessoas que estão com o corpo subcarregado e identificados com fases que são fases de baixa carga, fases pré-genitais, tá? Então, a gente tem esse critério de respeitar as etapas que esse corpo está vivendo. E quando eu tenho uma falta de energia, o meu objetivo terapêutico primário é dar um pouco mais de energia. Um pouco, gente. Um pouco. Porque eu tenho que subir a carga e fechar. E falar para você, por exemplo, fica em pé, se conecta com o chão, respira, faz os trabalhos de bioenergética, né, os exercícios de bioenergética para subir a carga. Subir um pouco, para, fica com isso agora. Caminha na sala. Sente o teu corpo agora com um pouco mais de carga. Qual que é a diferença do teu corpo quando você chegou cansada para o teu corpo agora? Fica com isso. Porque a gente tem que ensinar essa musculatura a receber um pouco mais de tônus,
receber um pouco mais de energia, nutrição, aporte sanguíneo, movimento, oxigenação, troca metabólica. Acordou minha musculatura, ativei meu músculo que antes estava muito hipotônico, estava dormindo. Ativou a musculatura, fica com isso. E vamos agora trabalhar em cima de um conceito que é sustentar. O que é sustentar a energia? É sustentar o meu tônus muscular um pouco mais, tá? Então, se eu falo de um corpo que está subcarregado de energia, que está mais hipotônico, que está mais pálido, que está mais frio, um olhar que está com pouca vida, está com pouco brilho, uma respiração que você fica olhando ali para o paciente respirar e você não vê quase nada mexendo. Geralmente é um corpo que está subcarregado, tá? Tudo bem? Tá fazendo sentido? E aí a gente vai oferecer isso, Flávia, a partir dos pés, né? Esse ancoramento mesmo do ground. A gente vai oferecer a carga para esse sujeito sustentar. Um pouquinho. Se eu ultrapasso a capacidade de carga, pego um organismo que está com falta de energia, vou curar esta pessoa hoje. Vem fazer um reiki comigo. Vem fazer um barra de axis, vem fazer uma massagem, vem fazer uma terapia tântrica, vem fazer uma sessão de terapia. E eu olho aquele corpo e falo, nossa, vou ficar 2 horas com essa pessoa. E a gente vai e trabalha energia, 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 energia. O que vai acontecer? O corpo vai carregar, ele vai começar a ficar quente, vai começar a ficar corado, ok. Bateu 35 minutos de sessão, 40 minutos de sessão, 45 minutos de sessão, 50 minutos de sessão. Download completo, gente. O que ele vai fazer a partir de agora se o terapeuta continua injetando, né? Se ele continua no exercício? Ele vai ter que abrir uma válvula de escape e vazar a energia de fora, porque ele não tem onde sustentar. A musculatura dele tem um quantum de carga que ela pode aumentar e sustentar. Se eu ultrapasso essa capacidade, ao invés de eu ativar a musculatura, eu vou fazer esse mecanismo de defesa que é psíquico e que vai falar para ele assim: oi, eu tô acostumada com baixa carga, eu tô acostumada a ficar deprimida. Por que você tá me dando essa overdose de energia hoje? O que você quer que eu faça com isso? Você quer que eu vá para um carnaval? Você quer que eu faça o quê? Eu não vou dar conta, é muita carga. Nesse momento, nosso sistema psíquico abre uma válvula, a gente vai usar uma expressão aqui, que a gente depois vai ter que tomar, vai regular, que é vazamento. Eu vou ter que vazar a energia. E muitas vezes o seu paciente hipotônico vai sair da sessão que foi over mais vazio do que chegou. Tudo bem? Qual que é o problema quando ele sai vazio? O problema é que esse corpo adulto, que precisa de carga para trabalhar, estudar e fazer as coisas dele, vai se lembrar da sensação dessa etapa em que ele estava difuso, dessa etapa em que ele tinha pouca carga, dessa etapa em que ele ainda não sabia se nutrir, mas ele ia procurar a mãe, né? Às vezes não era suficientemente boa a própria nutrição. Tudo bem? Minutinho aqui, gente. Probleminha técnico aqui comigo, peraí. Tudo bem? E aí, nesse momento, a gente vai ter que fazer resgatar esse paciente e falar para ele menos é mais. O terapeuta ele precisa saber disso para poder informar para essa pessoa que se ela trabalhar um pouquinho e ficar com aquilo, sucesso, porque ela vai chegar na próxima semana relatando pra gente que ela teve experiências bonitas, ela teve experiências prazerosas, ela sentiu a perna mais presente, ela respirou melhor, o dia estava um pouco mais colorido, ela se encontrou com as pessoas e não teve a necessidade de evitar a presença das pessoas, foi gostoso estar com o outro, tudo bem?
E aí a gente vai trazendo a energia que vivifica o corpo para ter um bom uso, em primeiro lugar, para ela e para as relações voltarem a ser mais seguras e satisfatórias. Tudo bem? Como é que vocês estão? É um processo. Exatamente, é um processo, tá? E aí, quando eu tenho um corpo mais esquizoide, mais identificado com uma couraça ocular, que tem uma tensão muito grande e profunda nos olhos e na base da coluna, quando eu injeto muita energia para ele, o que acontece com ele? Esse corpo ele dá um pouquinho de curto-circuito e a tendência do vazamento de energia dele vai ser pelo olhar e pelo topo da cabeça. É aquele olho que quando ele for olhar para você, em vez de ele estar mais conectado e estar mais quente na relação de troca, ele vai estar mais difuso, vai estar vendo através de você, vai viajar. Você está falando de um assunto concreto, ele vai trazer alguma coisa do mundo espiritual, mundo etéreo. Ah, mas e se... E aí eu fico com pouca energia disponível para o corpo e para a realização do corpo, em contato com esse self. Tudo bem? Se para esse mesmo corpo eu dou a carga de energia suficiente, essa musculatura e a musculatura profunda fala, nossa, que experiência gostosa, tá quentinho, eu vou relaxar um pouco nisso. Você vê que nesse momento o olhar foca, o corpo dele aquece, ele fica mais presente porque se torna mais seguro estar presente dentro do próprio corpo, aumenta o senso de eu existo e assim a gente vai construindo esse corpo. Tudo bem? Sentido, gente? É o problema das meditações ativas. As meditações ativas, elas cruzam vários limites, né? Eu tô falando porque eu fiz várias, muito tempo. Quando você pega um corpo que não é o corpo que a gente está falando hoje, que é o corpo com muita carga, a meditação ativa é maravilhosa, porque ela cruza o limite, o cara joga o excedente de energia fora, quando termina ele realmente está exausto. Como ele jogou o excedente, que era uma energia parada, fora, o corpo se autorregula. É como se eu tivesse aqui um circuito que tem que circular meu fluxo de energia, tinha algo estancando o fluxo, gastei a energia, tirei o que estancava, circulei. Quando eu circulo, vem uma sensação deliciosa. Tô vivo, tô com energia, me sinto conectado comigo mesmo. Que gostoso abraçar o outro. O cara sai da paranoia. O cara vê aquele cara que ele tava na disputa, ele falou, pô, meu, nada a ver, cara, mó brother, mó gente boa. As relações cedem, porque o corpo cedeu, a musculatura cedeu e vivificou. Tudo bem? Quando você trabalha overuse de energia, overuse de musculatura, meditações ativas muito intensas, para um corpo subcarregado, você desorganiza. E é por isso, muitas vezes, que você vai ter aquele cara que faz meditação ativa, muda a vida dele e fala... Não só muda a vida dele no sentido, larguei o trabalho e depois fica perdido. Muda a vida dele, larguei o trabalho, fui pro que eu queria, fiz outra coisa, porque ele vai galgando, né? Ou você vai ter aquele cara que dissocia, fica 3 semanas desorganizado, cai num lugar de vazio, que na verdade é o vazio de si, porque o pouco de energia que tinha vazou na terapia, tudo bem? E fica ali um processo desorganizado até a carga vital voltar. Então é um cara que vai ter que tomar muito sol, é um cara que vai ter que se alimentar muito bem, né? Tem um tema polêmico aqui, que é quando esse organismo está muito subcarregado e vazio, algumas alimentações muito energéticas, muito prânicas, assim, com muita exclusão de alimentos densos, é complicado, o cara demora mais para restaurar, tá?
esse sistema de energia. Então você vai ter que acompanhar esse processo de retomada, tá? Julie, não sei se te ajudei aqui na tua pergunta. Já aconteceu comigo também, Flávia, já aconteceu. Já aconteceu de eu fazer respirações, por exemplo, de meditações ativas, que eu saí carregada, mas o que eu percebi? Que a minha carga, ela constrói até um certo ponto, e aí eu vou pra potência. Vou pra potência, eu pego isso e fico com isso. Encerro ali a minha atividade. Se eu for cumprir, às vezes, a curva do grupo, se o grupo tiver muito mais carga do que eu tô ferrada. Eu saio acabada. E é um acabado, quebrou o ego. Não tem nada a ver com quebrar o ego. Tem a ver com se desorganizar. Esse quebrar o ego é uma coisa complicada, mas que a gente teria que conversar um outro dia. Isso, por isso que a gente tem que trabalhar as diferentes cargas. Então essa aula de hoje, quando a gente fala de falta de energia, e a aula de ontem que a gente fala das etapas do desenvolvimento emocional, é uma aula que teria que ser obrigatória para terapeuta tântrico, para terapeuta integrativo, para quem trabalha com respiração, para quem trabalha com massagem, massoterapeuta de diversas linhas, tá? Fisioterapeuta que faz treino over, pega o paciente que quer dar muito. Não. Viu que entrou um conteúdo que fez sentido para o teu paciente, e o teu paciente respirou e conectou com algo, para, fala para ele, respira isso que está acontecendo com você agora. Vamos ficar com isso, isso é importante. Isso é a pérola que você veio buscar. É o tijolo da tua construção. Pega ele para você e fica com ele. Tudo bem? É importante isso. E por que é importante isso e é um desafio pra gente também? Sabe o que é? Esse perfil de estrutura, de falta de energia, tá com uma ânsia muito grande de ter energia. Ele sabe o que é viver com baixa energia. Essa vida nossa doida não aceita bem esse tipo de organização de vida, tá? A não ser que o cara tá morando num ashram, fazendo retiro, na vida cotidiana, é difícil esse corpo que tá com baixa carga, tá? Ele vai procurar a gente porque ele precisa dessa ajuda, ele precisa retomar algo que na infância dele não foi construído suficientemente para ele poder manifestar quem ele é. Ele sabe que ele tem potência, mas às vezes falta energia para trazer aquela potência pro mundo, pra vida, tá? Não tô falando hiperpotência, não. Tô falando o estar no dia a dia da vida, com tudo que a vida tem exigido da gente, tá? E aí ele vai querer mais. E é a gente que tem que sacar que a gente não pode dar o mais. Delicado, né? A gente tem que às vezes parar no suficiente e ajudar o sistema muscular, emocional, psíquico, energético. A gente chama até de economia energética mesmo. O Reich tem uma frase sobre isso, eu acho que está me faltando agora. Mas é para falar sobre essa economia, sobre o manejo dessa energia. A gente tem que ensinar isso muitas vezes e dar o feedback e às vezes falar para ele: olha, você se carregou, tua pele tá diferente, teu olhar tá conectado e com brilho, teu tom de voz mudou. E aí a gente tem que saber se ele tá se percebendo diferente, aí você pede para ele trazer. Só que às vezes ele ainda não tá. E aí com toda delicadeza a gente começa a apontar pequenas mudanças. Ativou essa musculatura entrou, fica com ela. A galera do Pilates faz isso de um jeito genial. Tá? Tudo bem? Olha só que interessante a Flávia falando que apareceu uma labirintite depois dessas práticas. Peraí, gente. Não, mas não é imaturidade tua, Flávia.
é nossa, né, bem? Que quem nunca, né? Quem nunca se aventurou nessas práticas e se desorganizou um pouco, né? É que a gente vai aprendendo. Hoje tem práticas que eu não faço porque dá uma preguiça de regular. Oi, Sandro. Beijo. A aula de ontem foi sobre as etapas do desenvolvimento emocional. Tá aqui no Instagram disponível, Flávia. E se você quiser, a minha primeira semana de lives, que chama Direito à Vida, tá no YouTube. E cada semana a gente vai falar sobre a couraça muscular. E o porquê que ela é importante? Vocês sacam e vocês sentem, através da aula de ontem, e esses parâmetros de trabalhar com baixa carga ou muita carga, que foi a aula de hoje, o porquê que eu insisto nesse curso de couraças musculares. Porque cada módulo do curso a gente vai trabalhar um desses eixos. Então eu vou trabalhar primeiro a introdução, mas depois eu vou trabalhar uma semana, couraça oral, ocular, tudo que está por trás, né, em termos de musculatura, etapa da vida, relação parental que constituiu, quais os afetos vinculados, quais os sistemas de defesa, quais os objetivos terapêuticos, qual que é o desafio para o terapeuta na relação, tá? Oral, repete tudo isso que eu acabei de falar. Torácico, repete tudo isso que eu acabei de falar. Então a gente vai galgar essa etapa. E aí, gente, fiquem com o que eu vou falar hoje. Nós todos aqui somos tudo isso, porque graças a Deus nós passamos por todas essas etapas do desenvolvimento. Vocês estão olhando para mim? Tem ocular, tem oral, tem torácica pra caramba, tem diafragmática, tem abdominal. E eu me organizei a partir dessa experiência. E tá tudo bem. Tudo bem, gente? Temos todas as couraças, tá? Boa notícia para encerrar uma live. Mas a gente sobrevive bem, a gente aprende a flexibilizar e tirar disso potência de vida, liberdade, autonomia, potência, mais vida, mais liberdade, mais coerência com o nosso self, mais sentidos na vida. A gente ajuda a gente a olhar para os nossos filhos, não é? Vocês estão bem? Pessoal, segunda-feira tô vendendo curso de couraças musculares, tá? 40 horas de curso teórico. Quem ainda não acompanhou as outras lives, elas estão disponíveis aqui no Insta e lá no YouTube também. Pedir para vocês, por favor, eu quase não fiz tráfego pago dessa vez. Compartilhem essas aulas com as pessoas que vocês acham que pode se interessar pelo curso de couraças, tá? É muito importante para mim. A gente está indo agora para a terceira turma. E uma coisa que eu ainda não falei o pessoal que está comigo agora, que está entrando na terceira turma, vai ter colegas da primeira e da segunda turma. Porque quando eu abro o curso, tudo que eu atualizo para as turmas anteriores. E os alunos anteriores podem participar de novo das aulas ao vivo, tá? Porque quando vocês entram em contato com o material, é um material tão profundo que a gente tem às vezes essa necessidade de rever, de reaprender, de revisitar, tá bom? Então fica esse convite para vocês. O curso tá bom, o curso é sério, é responsável. Se vocês puderem indicar, eu agradeço bastante. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente. Ok, pessoal. Até amanhã. Amanhã às 11 horas, então, a gente vai estar falando mais sobre a importância dessa fundamentação. Travou o vídeo, gente? Elizabeth, pra mim aqui tá normal. Obrigada, Flávia. Amanhã a gente vai falar mais alguns pontos dessa fundamentação teórica para terapeutas, tá? Critérios básicos de poder avaliar os pacientes, por que isso transforma tanto o nosso trabalho, fecha algumas lacunas, conecta informações importantes. Obrigada, gente. Eu fico super feliz. Eu saio super feliz desses encontros. Um beijo grande para vocês, tá? Até amanhã, 11 horas. Compartilhem aqui, por favor, tá? Tchau, tchau.